Bom dia, minha guerreira. Bom dia não, boa noite, né? A emoção foi tão grande de ver você, Olisnete, que eu já dei até bom dia. Então, boa noite, Elisete, boa noite, Vânia, boa noite, Juca. Nossa, hoje está em peso todo mundo. Alan, boa noite, Alan, tudo bem? Seja bem-vindo também. Deixa eu ver quem mais, Tela vai me ajudando, as pessoas que estão entrando. Kida, boa noite, seja bem-vindo. Leandro da Guia. Opa, Leandro, seja bem-vindo também. Muito bem, muito bem. Gabriel, meu sobrinho. Que bom, que bom. Vamos lá, vamos lá. O pessoal está chegando. Hoje a live promete. Hoje vocês vão compreender bastante coisa interessante para o dia a dia aí, para melhorar as metas de vocês, melhorar os resultados, né? Isso vai ser muito bom. Aqui, Eric, me ajuda aqui para saber quem está entrando aqui também no YouTube. Kleber Pereira, seja bem-vindo. Ah, então não sabe aqui. Só me falar, não tem problema não. Vamos lá, seja bem-vindo também. Denis. Esse GLDS, sei lá quem é. Quem será que é? Será que é alguma Gleice, alguma coisa assim? Não? É misterioso. É um misterioso ou uma misteriosa. Lucídio, seja bem-vindo, Lucídio. Vamos lá. Então, vamos ver quem está chegando. Elza também, o Boni, sejam bem-vindos. Jennifer, seja bem-vinda, Jennifer. Sandra. Seja bem-vinda, Sandra, também. Vamos lá, o pessoal está chegando. Hoje a live promete muita coisa boa, muita coisa nova, né? Para vocês terem aí um conhecimento e informações para lidar melhor com o dia a dia, com a rotina diária, né? Então, deixa eu ver quem mais aqui. Recanto, eu não sei quem é. Dulce Bezerra, seja bem-vindo. Bem-vinda, né? Eric Matias, também seja bem-vindo. Tem um xará seu aqui, Eric, tá vendo? Elídia, seja bem-vinda, Elídia. Vamos lá, tá chegando mais gente aqui no YouTube também. Então, hoje nós estamos tanto no Instagram como no YouTube, né? Então, estamos experimentando aqui para ver se o YouTube realmente funciona melhor do que o Facebook. Vamos lá. A Dulce também, já falei, já cumprimentei. Vamos lá, o pessoal está chegando. Devagarinho. Do Recanto é primo do Kleber. É o primo do Kleber, do Recanto. Seja bem-vindo, então. Prazer, primo do Kleber. Saiba que você é muito falado pelo Kleber, viu? Seu primo tem uma consideração muito grande por você. É o Kênio, primo do Kleber. Legal, Kênio. Seja bem-vindo aí. Então, vamos lá. Mais alguns minutinhos, nós já vamos iniciar, tá bom? Para que vocês possam realmente... Hoje a live é um pouquinho mais detalhada, né? Para falar de metas aí, para vocês realmente poderem estar com resultados melhores, né? Vai precisar de um comportamento diferenciado aí. Josi também, bem-vinda. Vamos lá, tá chegando gente ainda. Devagarinho vai chegando o pessoal. Quem mais? Então eu vou dar alguns recados, né? Para quem já entrou, porque aí já vai facilitando. Lembrar de curtir, né? De compartilhar, de comentar, colocar sugestões. Bem-vindo, Gustavo, bem-vindo, Bruno. Então, lembrar de tudo isso, porque realmente faz diferença para você, principalmente, estando lá nas redes sociais também, tanto no YouTube, quanto no Facebook, no Instagram, vocês estarão vendo tudo em primeira mão, tudo que está sendo solto, né? São muitos vídeos que já foram gravados e que estão subindo aí semanalmente. É importante vocês estarem sempre participando lá, porque são muitos conhecimentos diferenciados também, tá? Que não é falado aqui, mas já está lá. Então, o que vai para um lugar não vai para o outro, para a gente não ficar repetindo, né? Marili também, seja bem-vinda, Marili. Saudades de você, de toda a família. Quem mais está chegando? Mais gente aqui. Vamos ver aqui agora. Débora Correia está no YouTube também, Laíris, Glória, Kleber Pereira. Vamos lá, tá chegando o pessoal aí, tá começando a entrar bastante gente, vamos lá.
Então, como eu ia falando, é estar atento nas redes sociais, manuellima.oficial, né? Nas redes sociais, se cadastrando também aí no site, que ainda não é cadastrado. Lembrar dos 2 programas excepcionais que logo, logo já vai entrar no ar. Eu acredito que na segunda-feira próxima vai entrar o programa Comércio Solidário, que são pessoas daqui de São Paulo, né? E vai entrar o programa Empresários do Bem, que é do Mato Grosso. Então, quem é do Mato Grosso, entra lá, manuellimaoficial.com.br/empresários do bem. Quem é de São Paulo, vai entrar manuellimaoficial.com.br/comércio solidário. Então, o Comércio Solidário é um programa junto com o vereador Rodolfo Donetti, aqui de Santo André, que está proporcionando tudo isso por meio da MAPL, um programa aí de treinamento excepcional na área profissional e empresarial, ok? Então, tudo foi um programa do Rodolfo Donetti, que eu é que estou realmente comandando em questões de conteúdo. E, no Mato Grosso, a senhora Badia, que é a responsável pela Casa Esperança, que está proporcionando isso a todos os comerciantes de Rondonópolis aí também. Os 2 são especificamente, né? Eu estou falando dessa forma, mas eu vou adicionar. Os 2 são presenciais, mas com tudo isso que acontece aí com a pandemia, já foram gravadas todas as aulas online. Só que as aulas serão enviadas só no e-mail de quem tiver cadastrado, ok? Ou cadastrada, e elas serão liberadas semanalmente. Então, são aí muitas semanas, aí, mais de ano, para você poder ter conteúdo e aprender muita coisa na educação 5.0, a nível empresarial, profissional, para que você possa dar um up aí na sua empresa, ok? E na sua carreira também. Então, quem mais aqui? Seja bem-vinda, Esther, a Eliana também. Quem mais? Cris também, seja bem-vinda. A Érica também, seja bem-vindo, maninha. Né? Então o pessoal tá chegando aí. Vamos lá. Bom, vamos começar, enquanto o pessoal chega de um lado, chega do outro, já vamos começar, que é para a gente ganhar tempo aí, ok? Rosângela também, seja bem-vinda. O pessoal vai entrando. Então, a dona Graça, minha mãezinha, também está aí, olha lá. Ó. Então, seja bem-vinda, né? Vamos lá. Então, para iniciar o assunto hoje, né? Vamos refalar aqui o tema de hoje, né? 7 passos simples de como definir e executar suas metas. Eu vou pedir para vocês aí depois anotarem, ou seja, eu não vou pedir para anotar não, depois eu vou mandar uma foto para vocês depois da live, porque são 7 passos, só que são 7 passos com 2 palavras cada passo, e aí vocês depois vão ver qual palavra que formou assim, ó, nessa direção, que eu fiz um acróstico de cada palavra, ok? Eu peguei 2 palavras e fiz um acróstico, aí vocês vão ver a concordância desses 7 hábitos para você realmente ter muito mais êxito nas suas metas, para cumprir as suas metas de uma maneira muito mais saudável, ok? Então vamos lá, eu vou começar falando que o nosso cérebro, ele é dividido em 2 partes, exatamente em 2 partes. Como que eu vou fazer a divisão? Nós temos a parte consciente, primeiro, que ela representa 10% daquilo que nós usamos. 10% de tudo que você usa está no seu consciente. Então, o que tem no consciente? Raciocínio, toda a parte lógica, está tudo dentro do consciente, é a coisa que você tem consciência. O que mais está lá dentro? Todo o seu julgamento e suas críticas está dentro do consciente. Quando você julga alguém, quando você critica algo ou alguém, está tudo dentro do consciente. Você faz isso raciocinando, pensando, construindo raciocínio. Quando você faz um planejamento, você faz isso de forma consciente. Então, para planejar as suas metas, você precisa do consciente para fazer o planejamento. Quando você analisa
qualquer evento, seja ele interno ou externo, uma análise que você faz também está do lado do consciente. Tudo nesses 10%. Todas as tomadas de decisões que você tem é feito pelo consciente. E, mais uma coisa que eu vou falar, a sua memória de curto prazo está tudo no consciente. Então, eu peguei 6 itens importantíssimos do consciente para você saber que eles estão representando 10% de tudo que você usa no seu cérebro. Legal. Manuel, então onde está os outros 90%? Né? Os outros 90% do seu cérebro está no subconsciente. E para você entender, né, o subconsciente, o que ele trabalha? Todas as funções vitais, aquela que não é consciente, que se fosse, você morreria. Então, o sistema reptiliano, que cuida de todos os órgãos vitais, aí para você respirar, para o seu sangue circular, para o seu rim funcionar. Então, todas as funções vitais estão lá no subconsciente, está tudo lá dentro. O que mais? A criatividade é no subconsciente. Tanto é que quando você quer criar alguma coisa, você tem que começar a raciocinar, e aí aquela coisa, sabe, de fechar o olho, ficar aqui pensando, buscando. Por quê? Porque você não está mais no consciente, você está puxando alguma coisa que vem do subconsciente. O subconsciente é um armazém. É um armazém, e depois eu vou explicar o que esse armazém faz. Então, os seus hábitos estão guardados tudo no subconsciente. O que mais? As suas crenças estão guardadas tudo no subconsciente. As suas emoções e sentimentos estão lá no subconsciente. Conexões espirituais no consciente, no subconsciente. Intuição, sabedoria, padrões comportamentais, memória de longo prazo, tudo no subconsciente. Então, eu já fiz uma divisão para vocês entenderem. Agora eu vou falar o que é esse subconsciente. O subconsciente é como se fosse um jardim. Um jardim, aí eu vou usar o próprio Mato Grosso, né, que é onde a terra é muito fértil, né, por isso que o agronegócio está lá no Mato Grosso, e é onde tem a força, né, lá no centro-oeste, lá. Então, o que acontece? Esse subconsciente, ele é um jardim com uma terra muito fértil. Então, tudo que você mandar para esse subconsciente, ele vai fazer o quê? Ele não sabe se a semente que você está mandando para lá, se ela é boa ou se ela é ruim. Se ela é uma semente que vai dar frutos bons ou frutos ruins. A terra é fértil. E agora que você vai começar a compreender por que você não consegue trabalhar as metas. Por que eu não consigo cumprir as minhas metas? Eu até planejo as metas e não consigo lá executar. Por quê? Tudo que você mandar para o subconsciente, como ele é uma terra fértil, o que vai acontecer? Ele vai germinar. Ele vai germinar. Só que ele não sabe se o que você mandou é bom ou é ruim. Como que ele vai germinar? Enquanto mais você cultiva aquela semente que você mandou, mais ele vai prosperar aquela semente. Então, mais vai crescer mais aquela semente do que a outra. O que acontece quando a gente faz um planejamento? Você planeja, aí vem um monte de coisas que você vai ter que começar a cumprir. Você vai ter que começar a mudar o quê? A sua agenda comportamental. Essa agenda comportamental vai tirar você da zona de conforto. Essa zona de conforto vai fazer com que você execute alguma coisa que você não está acostumado ou acostumada e que você não tem tanta vontade de fazer aquilo. Então, o que você vai alimentar mais? O que você vai cultivar mais, regar mais? A semente da preguiça, a semente da procrastinação, a semente de depois eu faço, né? A semente do agora não, a semente de que eu estou com medo. Então, você vai começar a regar todas as dificuldades que você tem. Esses são os pensamentos negativos. Por que as pessoas dizem que é difícil parar de pensar coisas ruins? Enquanto mais ela pensa nas coisas ruins, mais essa árvore cresce, mais fruto ela vai dar. Então, lembra da semente que você mandou ruim, você pensa uma coisa ruim,
sente uma coisa ruim, porque sentiu, vai pensar de novo ruim, vai sentir de novo, então você vai entrar nesse fluxo. Então 90% está no subconsciente, e é lá que você realmente vai cultivar, ok? Então nós entendemos a primeira parte dessa live, né, sabendo que nós temos o consciente e o inconsciente, porque assim, você pode falar, puxa vida, se é consciente que eu preciso melhorar os meus resultados, por que eu não consigo cumprir tudo aquilo que eu planejei? Justamente porque você já tem alimentado muita coisa no seu subconsciente e vai depender do quê? De treino. Então, por isso que depende da persistência para você criar o hábito. Então, mesmo contra a vontade, é onde eu falo, é força de vontade e vontade de fazer força. Então, quando acabar a força de vontade, você vai ter que acionar a vontade de fazer força, ok? Então, como as pessoas até dizem que tem força de vontade, mas vontade de fazer força nem sempre aparece, ela toca o enterro, né? Aqui em São Paulo a gente fala uma frase aí, né? Toca o enterro, quer dizer, não quero nem saber quem morreu, toca o enterro, ok? Então, assim, não é por aí, você vai ter que aprender que é decisão, né? Por isso que eu falei, tomada de decisão está no consciente. Agora, até onde você tem essa consciência? Então, você vai ter que usar o lado consciente para falar, não, eu me comprometi. E aí eu vou dar uma dica para vocês, ok? Eu atendi uma pessoa, né? E essa pessoa falou assim, Manuel, eu melhorei muito depois que eu fiz um determinado treinamento com você, eu melhorei muito, tá todo mundo percebendo, eu já percebi que eu melhorei muito, meus resultados melhoraram, minha família tem dito que melhorou muito, que eu melhorei, que eu mudei demais, todo mundo tá falando, mas eu não consigo dar sequência. Eu falei, você parou para prestar atenção no que você acabou de falar? Você acabou de falar de forma consciente, você acabou de comprovar com evidência que você melhorou, que todo mundo percebeu, que você também percebeu, que os seus resultados, até materiais, vamos colocar assim, melhoraram, os resultados com a criação do seu filho melhorou, e você acabou de invalidar de novo, dizendo que você não consegue. Ué, quando você chegou em mim antes, não era essa a frase que você tinha? Agora você não melhorou muito? Falei, só que você tem que entender o seguinte, você mudou de degrau. O conhecimento que você tinha antes de chegar, eu estou usando a chegada dela comigo como referência, só para vocês entenderem, aí eu disse a ela, o conhecimento que você tinha antes de chegar até mim, só te levou até aquele lugar quando você chegou, você estava mal pra caramba, não estava? Era por conta daquele conhecimento que você tinha. Quando você chegou, o que você começou a fazer? Participar de várias coisas, de terapias comigo, você começou a participar de treinamento comigo, começou a vir a encontros comigo, aí veio para a consulta, então agora você chegou nesse ponto, não consegue mais andar. Significa que o conhecimento que você acolheu, ele foi suficiente até aí, mas você cresceu. Você tem que validar e agora você tem que fazer o quê? Mais conhecimento para subir outro degrau. Então, quando a gente fala de metas, é exatamente isso que acontece com as metas. As pessoas, elas traçam as metas e acham que porque já traçou de forma consciente, escreveu, padronizou, né, colocou ali os critérios, já fiz, eu tenho que conseguir. Não. Você planejar a meta é uma coisa. Você executar a meta é outra coisa. E são passos. São passos. E não é que, não dá para fazer tudo de uma vez, eu tenho que fazer uma de cada vez. A questão não é nem uma coisa nem outra. Porque você pode fazer várias simultaneamente, mas você não pode perder o foco. Então, o que é prioridade? Você tem que fazer uma escala de prioridade e ir passo a passo. Primeiro, as primeiras coisas. E isso é bíblico. Boa noite, Cris Kojima. Seja bem-vinda. Aurilene, seja bem-vinda. Alain. Então não adianta as pessoas quererem fazer as metas, planejar as metas linda, maravilhosa, tudo perfeito, e já querer fazer de uma vez. Esse é o problema. Lembra que eu acabei de falar. O subconsciente é onde está
exatamente a terra fértil. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mandar a semente para lá e vai ter que fazer o quê? Nutrir essa semente. Vai ter que nutrir. Você vai ter que cultivar essa semente. Você vai ter que regar essa semente. Então, se você traçou ali, mesmo que venha alguma coisa em primeiro lugar na prioridade, não significa que você já vai conseguir direto aquela coisa que mesmo que ela está na prioridade. Está na prioridade, é para todo dia você já passar nela. Vai passando. Vai passando. E às vezes vai a segunda, vai passando nela, vai na outra, vai vindo. Às vezes uma vai primeiro, a outra vai depois. Por quê? Porque tudo vai da intensidade e da frequência que você vai atuar em cima desse planejamento que você criou. Ok? E aí sim, eu vou falar para vocês assim, dentro do consciente, do subconsciente que eu falei, então pode anotar aí se vocês quiserem. Primeiro passo, tá? Que depois eu vou mandar um presente para vocês depois da live. Primeiro passo, mentalizar. Ó, mentalizar. Quando você fala de meta, nós estamos falando da mente. A mente é que vai cumprir a meta. A mente mente. Vocês já aprenderam isso comigo. A mente mente. A mente, ela só trabalha no passado e trabalha no futuro. O passado que você viu são memórias, ela trabalha nas memórias, ela pega tudo que está lá de registro no passado e ela trabalha no passado. Você tem ação no passado? Não. Ela também trabalha no futuro. O futuro, como que ela trabalha? Ela trabalha com as expectativas que você tem para o futuro, seja positiva ou negativa. Mas nem positiva nem negativa você não tem ação no futuro, tem? Então, a mente, se ela trabalha no passado e no futuro, você não tem ação em nenhum desses dois lugares. Por isso que ela mente. Agora, quando que a mente não trabalha? Quando você mentaliza o presente. Porque quando você está focado no presente, não tem espaço nem para o passado, nem para o futuro, porque você está no foco no presente. Então, você está atuando, você está agindo. E aí faz total diferença. Então, o primeiro passo é mentalizar, é começar a entender que você precisa usar a mente e não deixar ela fazer uso de você. Quando ela está no futuro, ela está usando você. Quando ela está no passado, ela está usando você. Quando ela está no presente, você está usando ela. Então, mentalizar, você vai precisar do quê? O esforço da mente. Você vai precisar se esforçar para trazer a mente e você realmente controlar ela. Então, tudo isso é um conjunto, né, de manifestação que vai ter, né, internamente no seu sistema cerebral para ordenar a sua mente de acordo com as metas que você está traçando. Então, você vai ter uma visão muito mais específica daquilo que você quer. Ok? E é aí que você começa a construir o quê? Você começa a construir um pouco mais de estímulo para fazer aquilo que você realmente diz que quer fazer. Então, e nós somos movidos a estímulo. Só que o estímulo tem que se transformar no quê? No desenvolvimento. Quando você estimula a mente dessa forma, ela vai buscar o quê pós o estímulo? Se desenvolver. E aí, qual é o segundo passo? É o planejar o tempo. Então, não é planejamento, é planejar o tempo. O tempo que você tem, e quanto tempo você se permite continuar onde está, ou quanto tempo você realmente tem para chegar onde você deseja. Então, por isso que é planejar o tempo, né? É fazer o quê? A colocação de alguma coisa no lugar de outra. Então, olha, eu estou aqui num sofrimento, ou eu estou aqui com algumas coisas que eu tenho que cumprir, profissional, ou mesmo que seja familiar, mas são compromissos que eu tenho que colocar a meta, porque eu tenho um tempo para entregar. Então, você vai ter que colocar, quando a gente fala planejar o tempo, é fazer colocação de uma coisa no lugar da outra. Então, você vai ter que abrir mão de alguma coisa para realmente pegar outra. Ok? Então, isso é, como está falando aqui a Aurilene, planejamento estratégico. Você vai ter que ter uma estratégia para planejar tudo isso. Se não tiver essa estratégia, você não vai conseguir. Agora, lembra, por enquanto, nós estamos falando só da sua mente. A primeira estratégia que você vai ter que ter é lidar com a sua mente. É isso que eu estou falando aqui. E é aí que está exatamente o segredo. Então, quando eu falo para vocês
da neurocognição, é disso que eu estou falando. O seu cérebro, ele tem já caminhos que ele está acostumado a fazer para executar todas as atividades que você executa no dia a dia, na sua rotina diária. Ele já tem caminho que ele está acostumado. Então, lembra da sementinha? Ele está acostumado a regar só aquela sementinha. Você vai precisar ensinar o seu cérebro simplesmente a regar outras sementes, não só colocar outras sementes, mas também regar essas sementes que você está colocando, essas novas sementes, para que você tenha novos comportamentos, para que você tenha novos resultados, ok? Então, falamos aí do segundo. Vamos falar agora do terceiro. O terceiro passo, né, seria o quê? Estruturar. Então, aí você tem que começar a fazer o quê? Estruturar. Você vai estruturar tudo isso. Então, o que nós falamos primeiramente? Vamos ver se vocês lembram, né? Primeiro nós falamos de mentalizar. Depois de mentalizar, falamos de planejar o tempo. Depois de planejar o tempo, falamos o que agora? Agora você tem que estruturar. O que é essa estrutura? Organizar. Mas organizar com disposição. Você tem que ter saúde e disposição para realizar aquilo que você se comprometeu. Ok? Porque se é uma coisa que está na sua essência, se é uma coisa que importa muito para você, você vai ter que dar sustentação para isso. De que forma que você vai sustentar? Com alguma estrutura, você tem que estruturar. Por isso que eu falei assim, ó, planejar o tempo. Você tem que saber já quanto tempo você vai se dispor para resolver essa questão. Você tem que treinar a sua mente a praticar as metas. Ok? Então, estrutura é sempre uma noção daquilo que é fundamental você não deixar para trás. São as coisas fundamentais. Porque aí eu posso perguntar para você, né? Thalita, seja bem-vinda. Eu posso perguntar para você assim, quanto que isso que você diz que quer cumprir como meta, quanto que isso é importante para você? Quanto que é importante para você? Seja bem-vindo, Gaúcho, Josi. Vamos lá, tá chegando mais gente. Então, a estrutura é sempre uma noção fundamental que você tem que ter. Ou você tem essa noção que tem que ser uma noção assim, são coisas fundamentais que você não pode deixar para trás. Então, treinar a mente é isso, né? É dar estrutura para ela não ter como trocar aquilo que você já substituiu. Então, uma vez comprometido, acabou. E a pessoa que eu falei que eu atendi, eu cheguei para ela e falei assim, falei, escuta, você percebeu uma coisa? Porque eu te conheço e sei o quanto vale a sua palavra. Quando você empenha a palavra para outras pessoas, ela também é uma empresária. Eu falei, quando você está lá no seu trabalho, né? Você empenha a sua palavra, você volta a palavra atrás com o seu cliente? Ela falou, de jeito nenhum. Eu falei assim, então você tem que aprender a respeitar você. Né? Você tem que aprender a se respeitar. Porque uma vez essa pessoa ligou para mim fazendo um monte de pergunta. E eu falei para ela, eu não vou te responder. Você não está fazendo nenhuma mentoria comigo, você não está nada, você participa de tudo comigo, mas aí você mandou perguntas específicas, eu não vou te responder. Olha que interessante como Deus é bom. E eu falei com muita segurança isso antes desse episódio. Falei, eu não vou te responder porque você não me contratou para cuidar dos seus problemas. Aí, quando eu conversei com ela ontem, eu falei para ela, sabe por que eu te respondi aquele dia? Porque eu me respeito. Eu tenho que saber quem é o Manuel pessoa, quem é o Manuel profissional. Se você me procurar como pessoa, eu vou conversar com você horas. Mas se você me procurar como profissional e não tiver nenhum vínculo profissional comigo, eu não vou conversar com você. Porque se eu atendesse você, eu estaria me desrespeitando. E é essa dificuldade que as pessoas têm. Porque as pessoas misturam as coisas. Por falta do quê? De respeito próprio. Você precisa aprender a se respeitar. Eu preciso saber quem é o Manuel pessoa, que pode conversar com qualquer amigo a qualquer hora. Hoje mesmo eu conversei com várias pessoas que estão aí lutadas, que eu sei que nem estão na live hoje por conta de luto, né? Conversei, eu faço sempre questão de conversar, mas a gente não pode misturar as coisas, senão, como que fica a nossa vida? E aí eu falei, você tem que aprender a empenhar a palavra para você e cumprir. Então, meta é isso, meta é compromisso.
E não brinca com você, porque se você começar a lidar com o seu cérebro dessa forma, o teu cérebro não vai mais contribuir com você. E é só você começar a buscar informações ou fazer uma formação de programação neurolinguística, de PNL, você vai ver quantas coisas você vai aprender. Vem no processo de identidade, por exemplo, para você aprender o que a programação neurolinguística é capaz de fazer num sistema cerebral. E o que ela recomenda para a gente? Cuidado, não fica atraindo o seu cérebro toda hora, prometendo coisas para ele e não cumprindo, porque na hora que você precisar de alguma coisa, ele não vai contribuir com você. E às vezes as pessoas pensam que isso é balela, porque não conhece o que é sistema cerebral. Eu já comentei em alguma live aí que eu estou cortando a minha relação com sorvete. Foram 3 meses de negociação com o meu cérebro, né? Já estamos aí entrando no mês 4, hoje é o último dia do mês 3, desde o mês de novembro que eu não chupo mais sorvete. Finzinho de novembro, não chupei mais sorvete. O que eu quero dizer? Eu não tinha controle para chupar sorvete. Se tivesse um pote aqui, eu chupava o pote inteiro. Então, tem que aprender. Então, eu tracei o quê? Uma meta. Eu falei assim, eu preciso traçar algumas metas para cortar esse hábito, que é um hábito que me prejudica. Porque não faz bem, não é um alimento saudável. E todos nós sabemos disso. É muito bom, mas não é saudável. Agora, pode chupar sorvete? Pode. Eu deixei claro para o meu cérebro, você pode chupar sorvete, só que você vai chupar sorvete sempre na medida agora. Uma pequena medida é o suficiente. Então, meta, né? Então, eu falei de estruturar. Então, eu estruturei o meu cérebro para cumprir essa meta. E tenho cumprido com êxito até agora e sem sofrimento. Bom, depois que você estruturar, você vai começar a semear isso. Então, semear, o que é? É começar a experimentar uma nova forma de agir. E essa experimentação, ela só vem por meio do quê? Da prática. E a prática tem que ter o quê? Constância. Onde? Nas atividades, né? Ensaiar mesmo. Então, é um ensaio. Começa a ensaiar, pratica as tarefas, uma hora você vai ser aprovado na tarefa, vai fazer ela bem feita, outra hora não vai sair bem feita, mas você não pode parar de praticar. Então são ensaios, testes, tudo vale, né? E aí você vai começar o quê? Essa prática vai trazer o quê? Uma sabedoria para você, vai trazer mais traquejo, mais tarimba para você, poder lidar melhor com tudo isso. E aí sim, tudo isso vai se transformar o quê? Essa experimentação, essa experiência vai se transformar em conhecimento. E esse conhecimento é o conhecimento que semear é o quarto hábito que você tem que ter. Porque você já sabe que tem uma terra fértil. Por quê? As pessoas que falam, não, mas eu não consigo, eu procrastino muito. O que você está querendo dizer para mim? Que você plantou essa árvore lá e dá fruto da procrastinação, a preguiça, né? Procrastinação, o fruto é a preguiça. É empurrar para frente, é a preguiça. Porque é um nome, né? A preguiça com um nome mais bonito, disfarçado. Eu já falo assim, que é para a sua mente já ficar em sinal de alerta, né? Porque as pessoas não gostam que fala da preguiça. Agora, quando fala procrastinação, o cérebro assimila de uma forma mais leve, então não fica feio, sabe? Então aí eu continuo fazendo. Agora, quando eu entendo que aquilo é meio ofensivo, meio de alguma forma, aí eu paro para pensar, e aí às vezes vem a vergonha acompanhando, e aí a vergonha fala, meu, você vai ficar desse jeito até quando? Porque aí eu pergunto para a pessoa, quanto tempo você tem ainda para plantar semente que não presta? Semente que só dá fruto podre, só fruto que realmente é péssimo. Quanto tempo você tem ainda para semear esse tipo de coisa? Então, semear é o quarto passo, tá? E aí, depois do quarto passo, você vai ter que fazer o quê? Você começou a semear, já está semeando, já jogou as sementes ali, está semeando, você vai fazer o quê? Você vai começar a se relacionar. Vai começar a se conectar, se relacionando. Então, o relacionamento, a conexão, a parceria que você vai fazer com tudo aquilo que você criou e a parceria de continuar semeando, você vai ter que se conectar com todas aquelas novas sementes que você jogou lá naquela terra fértil, naquele solo. Feito isso, o que você está construindo? A sua propriedade.
a propriedade de conhecimento, uma propriedade de embasamento fundamentado em alguma coisa que você chamou de planejamento, de meta, que você disse que você tem que cumprir, porque, na verdade, o que tem por trás de tudo isso? É o objetivo que você quer atingir. É uma conquista, é uma realização que você deseja. Então, o que você vai fazer? Criar propriedade. Criar propriedade é criar conhecimento e transformá-lo em sabedoria. Uma vez que você transformou ele em sabedoria, sabe o que você vai ganhar de presente, de recompensa? Autoridade. Você vai passar a ter autoridade sobre a sua própria mente. Aí você começa a controlar a mente. Olha que bonito. Olha que lindo. Por isso que entrou a palavra sabedoria. E aí, quando você está no controle da mente, já que você tem autoridade sobre a sua mente, para você direcionar ela para onde você quer, é porque você atingiu mais duas coisas maravilhosas, que você precisa usar no seu trabalho, profissionalmente falando, e que você precisa usar na sua vida e na sua família. A primeira, liderança. Né? Quando você ganhou essa autoridade, você acabou de entrar em contato com o poder da liderança, você começou a liderar. Então, a gente lidera pessoas e gerencia coisas. Só que a única pessoa que pode ser gerenciada sou eu na minha própria mão. Porque eu posso dar ordem para mim. Para outra pessoa, não. Então, nós lideramos pessoas e gerenciamos coisas. Como as metas geralmente não estão ligadas somente a nós, é alguma coisa que a gente quer e no meio, no ambiente, na relação, sempre tem outras pessoas, nós precisamos ter essa habilidade de liderança. Porque nós vamos lidar com o ambiente, nós vamos nos relacionar com o ambiente. Então, eu preciso ter a capacidade de liderança e a capacidade de gerenciamento. Então, é capacitação. Ok? Capacitação. Por quê? Porque agora você tem autoridade sobre a sua mente. Então, na hora de liderar, a sua mente vai falar, ó, agora é para liderar as pessoas. Então, ó, cuida das pessoas. Agora você tem que estar conectado, você tem que estar se relacionando, né? E isso tem que ser feito com maestria. E na hora de gerenciar, é aquela questão do respeito. Ô, meu, você empenhou a sua palavra, você tem um objetivo a ser cumprido, né? Então, vai lá e cumpra aquilo que você determinou. E é isso que precisa ser entendido exatamente no relacionar-se, né? No se conectar. Conexão é isso, é conexão com a liderança, né? Com essa autonomia de se autoliderar e autogerenciar. E, ao mesmo tempo, gerenciar todas as coisas que você precisa gerenciar e liderar todas as pessoas que, no momento de você liderar, você tem essa capacitação também. Ok? Então, falamos do quinto passo, né? Vamos para o sexto? Quando você passar por aí, passou o quinto passo, aí vem a maravilha. Você vai entrar em contato, sabe com o quê? Com o que vocês estão falando aí, né? Ó, eu sou procrastinador de carteirinha. A pessoa que é procrastinadora, ela não produz. E o sexto passo é produzir. Então, quando eu falo para vocês aqui, tudo que eu falo para vocês aqui é tudo que eu pratico na minha vida. Então, eu procuro pegar os temas das palestras, um tema que eu já tenho domínio sobre mim. E isso não é para falar. A mesma força que eu faço é a que você vai fazer. A mesma força que você tem que fazer é a que eu faço. Não tem diferença entre eu e você. Tem diferença a forma que você escolhe e determina as coisas para você, a forma que eu escolho e determino para mim. Mas eu sou um ser humano normal, como todos vocês. Então, aquela preguiça que você fala que dá, olha, veio aquela sensação de preguiça, em mim também vem. Só que a diferença é que eu não deixo ela me pegar. Né? Por quê? Porque a minha mente já está ali, ó, esperta com isso. Então, o que acontece? Produzir. Para você produzir, você tem que passar pelos 5 hábitos anteriores. Né? Aí sim, depois que você teve aí essa conexão com a propriedade, com a autoridade, com a liderança, com o gerenciamento, é aí que você começa a produzir, você começa a ser produtivo. E a hora que você olhar para as metas, já foram. Né? Então, é um indicativo de capacidade. E esse indicativo é uma coisa muito particular de cada um. E é isso que vai solucionar os problemas seus. É isso que vai solucionar os seus problemas, entendeu? É a capacidade do indivíduo de realizar algo.
Então, a hora que você começar a classificar isso, né, montar, calcular tudo isso, é a hora que você começa a fazer uma leitura mental, você começa a observar melhor a sua conduta, a sua mente, e quando você tem uma interpretação do valor específico que todos esses hábitos podem te dar, todos esses passos podem te trazer como recompensa, aí não tem mais o que errar, né? Por quê? Porque aí você vai para o 7º passo. Você já, nesse 6º passo, quer produzir, você já está produzindo. O 7º passo, o que que é? É o sistema, é o software mental seu que você vai reconhecer que já foi transformado. Então, o que que é o sistema? Sistema é um conjunto de elementos eles são interligados, né? E de algum modo ele forma o quê? Ele forma por isso que está software mental. Ele forma o quê? Ele forma um ecossistema dentro de você. Tudo vira uma coisa só. Então, não dá para fazer mais as coisas fora, ora faço, ora não faço. Não. Então, o teu sistema vai atender todo o ecossistema interno, né? Então, vai atender a sua pessoa por completo. E aí que você começa realmente a ter facilidade para cumprir todas as metas. Então, você começa passo a passo sem nenhuma dificuldade. Agora está aberto para pergunta, agora que você já sabe que o software mental, né, tudo aqui, ele tem que ser ajustado e realmente condensar num ecossistema para combinar, para ajustar todas as ideias e formar um conjunto só. Então agora está aberto para pergunta. Quem quiser fazer pergunta, né, pode fazer. Porque eu dei todos os passos para vocês poderem trabalhar com as metas de maneira muito mais eficaz. Ok? E lembra que depois da live eu vou mandar, eu vou colocar lá no Instagram uma foto, tá? Uma imagem para vocês saberem lá. São 2 palavras que vão entrar lá que vai fazer a diferença para vocês aí. Só que eu vou falar aqui, tá? E depois vocês só vão conferir lá. Tudo bem? Então, tudo que eu falei para vocês, eu falei apenas de 2 palavras. Eu falei de definir e falei de escolha. E aí, quando a gente pega a primeira letra de cada uma, tanto de definir como de escolha, então definir, a letra D é decidir. Decidir o quê? Elaborar, que é a primeira letra da palavra escolha. Depois, escolher, que é a segunda letra do definir, e escolher o sentido, que é a segunda letra da escolha. Focar o comportamento. Interesses organizado. Nutrir a logística, o seu movimento, integrar os hábitos e respeitar a sua autonomia. Se você quer ter autonomia, precisa respeitar, ok? Eu tenho imensa dificuldade de como começar o que planejo. Você tem dificuldade de começar ou de planejar? Já começa aqui, né, a clareza. Eu tenho dificuldade de começar alguma coisa ou eu tenho dificuldade de planejar alguma coisa? Então aqui já começa uma grande confusão. E aí, porque eu não sei se é uma coisa ou se é a outra, eu acabo desistindo. Então, é para vocês verem quanto que vale as informações, quanto vale você assistir uma live para aprender, para adquirir informação e ter mais clareza. Então, acho que é o Leandro da Guia, né, Leandro? Então, você tem que definir aí qual que é a maior dificuldade. É começar a fazer algo ou planejar alguma coisa que você quer resolver. Tem que separar. E é isso que eu falo, que no neuroplanejamento, nós trabalhamos de fio a pavio. Porque lá uma pessoa, ela chega com material, né, tem uma lista de material, papel, caneta e uma série de coisinhas, simples, mas material, e ela sai com o planejamento por escrito. Pode ter a dificuldade que for, ela vai sair por escrito. Até hoje não teve ninguém que entrou e não saiu por escrito. Ok? Então vamos ver aqui. Eu tenho dificuldade de planejar, por isso desisto. Então, agora a dificuldade de planejar, qual é a dificuldade? É conhecimento do quê? Que conhecimento que falta para você começar a planejar? Você tem medo de escrever, você tem medo de se expor, você tem medo de fracassar, porque atrás dessa dificuldade tem algum medo. É medo do quê? É medo de errar? É medo de fazer feio? É medo de passar ridículo? O que que é? Porque quando a gente fala de planejamento é escrever. As pessoas às vezes têm medo até de como vai escrever, se vai escrever errado.
entendeu? Então, tudo isso aí tem que superar. Eu posso dizer para vocês que eu já tive esse medo, e muito, de errar mesmo, de escrever. Você acha que um professor, né, a gente que faz o papel de professor também, eu sou educador, às vezes a gente vai escrever alguma coisa na lousa, quantas vezes eu não pergunto até para as pessoas, deu um branco, isso daqui é com S, com C cedilha, vocês têm medo, não tem que ter medo. Onde está escrito que você tem que acertar tudo? Onde que está escrito isso? Onde que está escrito que eu tenho que saber tudo? Quem disse que eu não posso errar? Eu não quero errar, mas não significa que... E nem é ter o direito de errar, como é falado no Identidade. É só saber que o erro humano existe, mas eu não quero errar. Mas o erro humano existe. Então, quando eu errar, existiu, mas não porque eu quis errar. Então, é só trabalhar os medos. Quem mais aí? Perguntas? Vamos ver. Débora Correia. Nossa, treinamento da disciplina é diário. Nosso treinamento da disciplina é diário e às vezes a gente faz força no lugar errado. Certíssimo, Débora. A Débora faz mentoria comigo e ela tem cada sacada, às vezes. Um dia de consultoria que ela vem, vira, quando ela volta é outra pessoa. Então, assim, mas por quê? Porque você é muito dedicada, né, Débora? Você vê, mesmo tendo dificuldade, a Débora estava com uma dificuldade física, então eu vou falar assim, que vários médicos aí tentando resolver, eu fui investigando junto com ela, falei, Débora, se não tem nada, não existe uma causa, é emocional. Então vamos começar a trabalhar as suas emoções referente a isso. Dito e feito, com 3 dias, por conta da dedicação dela, da valorização dela, de tudo que ela aprende, de ir lá e se esforçar, trabalhar a mente, 3 dias ela não teve mais o problema. Agora, vai ter que treinar. E voltou o problema, então, entendeu? Então é um problema físico. É um problema na arcada dentária, na mordida, que está atrapalhando a dentição dela, né? Então, assim, conseguiu melhorar muito, muito. E se dedicar, vai acabar com o problema. Agora, não significa que o que os dentistas estão fazendo não está ajudando. Tudo ajuda muito, mas é uma somatória. A gente tem que saber a causa. A Débora veio aqui para passar pela mentoria comigo, ficou um dia todo comigo, e nós só trabalhamos a causa e efeito, mais nada. Mas causa e efeito de forma profunda, que não é brincadeira. Ok? Faço metas, mas a minha maior dificuldade é a constância. E também tenho receio de não ser capaz de cumprir as metas profissionais. Então, Sandra, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você fala assim, eu acabo desistindo, não tenho constância, porque eu tenho receio de não ser capaz de cumprir. Bom, você só vai saber se você realmente fizer. Então, não tem que ter medo de não cumprir. Tem que ir lá cumprir. Agora, lembra que eu falei, errar é humano? Não, errar não é humano. Assim, ó, o erro humano, o ser humano tem direito de errar, não é o direito de errar. O erro humano existe. Então lembra de uma coisa, você pode errar. Agora é não premeditar. Quando o teu cérebro fala, a tua mente fala o que você escreveu aí, porque a tua mente ditou tudo isso para você escrever. Ela já está dizendo, não adianta tentar, porque é difícil, se você fracassar, você vai passar vergonha, aí você tem medo de não cumprir, e para não cumprir é melhor nem se comprometer. Aí você não vai. Você acha que a capacidade que eu tenho hoje de cumprir todos os meus compromissos, você acha que eu nunca tive dificuldade? Você acha que eu também não passo por momentos de superação para cumprir tudo? Só que isso acostuma, e depois que você acostuma, vira rotina. Disciplina vira rotina. Você começa a se disciplinar, chega uma hora que você acostuma. Eu emagreci 34 quilos como? Desse jeito. Foi um dia de cada vez. Eu não emagreci 34 quilos num dia. Foram 6 meses para emagrecer 34 quilos. Mas emagreci. E não voltou mais a esses 30. Então, eu emagreci. De fato, eu eliminei 34 quilos. E eles não voltaram e não vão voltar. Agora, você acha que eu não tenho que monitorar? Agora, eu não tenho mais medo de não cumprir. Agora, tem momento que eu dou umas vaciladas. Eu não acabei de falar do sorvete? É assim que funciona, né? Então, eu espero que todos que assistiram aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, não tem. A Débora colocou graças ao meu mentor e a mim. Isso mesmo, Débora, aprendeu,
né? Como eu falo para os meninos nas clínicas de dependência química, é graças a Deus e graças a mim, porque Deus sempre vai fazer a parte dele, ele jamais vai deixar de fazer. Então você dá graças a Deus, mas você tem que dar graças a você para você saber que você tem que estar comprometido como Deus é comprometido com você. Amém? Então, eu acho que para finalizar com essa frase, ficou muito bonito, e eu vou só dizer a vocês que na sexta-feira teremos outra live, né? Na sexta-feira nós vamos ter um assunto maravilhoso para falar, nós vamos falar da vida, eu preparei uma coisa extraordinária. E essa que eu preparei chama toda a sua família para assistir junto, que vai valer muito, mas vai valer muito a pena. Ok? Então, quero agradecer todos vocês. Se eu não falei o nome de todos, já vai um beijo muito grande. Gratidão enorme por todos que estão participando. Continue chamando mais pessoas. Continue indo lá, curtindo, compartilhando, comentando. Entra nas minhas redes sociais, passe sugestão, né? Tudo que vocês puderem para contribuir comigo, para eu contribuir cada vez mais com vocês. Esse é o meu desejo. Ok? O Jardson do Rio também está aí. Tem gente do Rio de Janeiro também. Muito, muito bacana a presença de todos vocês. Estou muito feliz, né? Então, todo mundo que está aí se manifestando, Lucídio, Bruno, Elisete, Leandro da Guia, Nete. Olha, um beijo muito grande para todos vocês, muito grande mesmo. Eu estou numa felicidade muito grande no dia de hoje, uma gratidão enorme por todos que estão participando aí. Débora, Ricardo, Kleber, Glória, Cidinha, Laíris. Gente, todos vocês moram no meu coração e eu quero ampliar ainda mais esse pessoal, porque eu sei que a gente pode fazer o bem para muitas pessoas aí, tá bom? Então, ó, um beijo no meu coração, pode aguardar, daqui a pouco aqui no Instagram eu vou postar uma foto aí para todo mundo ver, né, as palavras que eu falei, definir e escolha. Definir e escolha, e vocês vão ver uma na frente da outra, vocês vão ver todos os passos aí, que são mais 7 passos, né, diferentes aí de todos aqueles que eu falei. Então, um beijo no coração de todos, né? E até sexta-feira. Beijo.